Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os jogos cooperativos. Me acompanha no slide. Então, qual que é a evolução, qual que é a trajetória dos jogos cooperativos dentro das aulas de educação física? Nós temos que identificar eles enquanto conteúdo, desde os 5 conteúdos principais: esportes, lutas, danças, ginásticas, e daí nós entramos nos jogos e brincadeiras. Nesse contexto de jogos e brincadeiras, nós temos os jogos tradicionais, que são aqueles jogos de rua, nós temos jogos dramáticos, que são jogos mais expressivos, temos os jogos eletrônicos e diversas outras formas de jogar. Entre elas, os jogos cooperativos, que entram nessa especificidade, nessa relação de conteúdo com a educação física. Quando nós pensamos nos jogos cooperativos, primeiro nós temos que fazer uma diferenciação entre brincadeira, jogo e esporte. A brincadeira é aquela atividade que dá mais liberdade para criar. Então, muitas vezes elas eram associadas com aquele termo brincadeira de mau gosto, que hoje em dia nós sabemos que não é uma brincadeira, que é uma violência, que é o bullying, mas que antigamente as pessoas falavam que era só uma brincadeirinha de mau gosto. Na verdade, ela reproduz um valor, ela reproduz o que era aquela pessoa mesmo, que é aquela pessoa violenta, agressiva, então ela está reproduzindo uma vida em sociedade através da brincadeira. E isso é muito do que acontece com as brincadeiras. Elas reproduzem valores e comportamentos, do mesmo jeito que reproduziam num bullying, numa violência, em diversos outros momentos. A criança que brinca de casinha consegue mostrar o que acontece dentro da casa dela, a criança que brinca de escolinha, o que acontece dentro do mundo da escola, e muitas vezes, lá na época da escravidão, a relação entre o filho do escravo e o filho do homem branco, na brincadeira do cavalinho, em que apenas um se divertia. Já os jogos, eles têm regras combinadas com os colegas antes do início. Então, um exemplo é o jogo do Uno, que eu tenho que combinar as regras para que depois eu não tenha problema, porque cada um entende de um jeito. Então, eu preciso combinar essas regras para não ter briga durante a atividade. E ele pode ser uma atividade física, como no caso do bets, do caçador, do pega-pega e de diversas outras brincadeiras de rua, como uma atividade intelectiva, como o Uno, o xadrez, a dama, o dominó, e eles sempre estão associados à busca pelo prazer, ao lazer e ao entretenimento. Já os esportes são atividades sistematizadas com fins competitivos, sempre vão ter regras pré-definidas. O impedimento no futebol aqui no Brasil é o mesmo impedimento no futebol na China, a regra do vôlei, do basquete e de qualquer modalidade esportiva, assim como os gestos técnicos dos árbitros são os mesmos no mundo inteiro. Ele é regido por federações e confederações, então sempre vai ter essa federação, essa confederação que organiza a modalidade. E ele está associado à carreira profissional, com remuneração e com lesões. Então esse atleta normalmente ele é muito bem pago, mas ao mesmo tempo muitas vezes ele tem a vida útil muito curta por sofrer diversas lesões associadas ao desgaste excessivo do corpo dele durante a prática. Tá? E os jogos cooperativos, o que eles são? São jogos que buscam proporcionar a maior diversão, sem a preocupação de competir exclusivamente. Então, eles saem um pouco desse universo do esporte, do jogo competitivo, para uma busca por prazer e por colaborar, por cooperar entre si. Eles transmitem valores incomuns à sociedade atual, enquanto a nossa sociedade atual ela é muito individualista, muito preocupada só com a pessoa em si, sem colaborar. Os jogos cooperativos eles transmitem mais a questão da colaboração, do trabalhar junto, trabalhar em equipe. Trabalham também a diversidade e a inclusão através de um trabalho coletivo, como nós conseguimos observar nas imagens. Eles surgem lá dos povos ancestrais. Esses membros das comunidades tribais já se uniam para celebrar a vida, cuidavam da sociedade, todos cuidavam de todos ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, na década de 50, vem a sistematização desses jogos através de Ted Lentz. Ele começa a descrever esses jogos cooperativos. No Canadá, Orlick começa a fazer a relação entre jogo e a sociedade, a interpretação do que é minha vida em sociedade através das apresentações dos jogos. Como a pessoa fica no jogo, é o que ela transmite muitas vezes o valor da sociedade. Tá? Temos diversos tipos: sem perdedor, resultado coletivo, inversão e semi-cooperativos. Também temos quebra-gelo, toque confiança, criatividade e fechamento.
Então é isso, pessoal. Nesse vídeo nós falamos sobre jogos cooperativos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!